Ilustríssimos convidados, meu nome é Marconi Vieira, dirigente do núcleo do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos. Tenho a honra e a satisfação de apresentar Benjamin Teixeira de Aguiar, que realizará a conferência Empoderamento de Mulheres e Meninas a partir de matrizes culturais. Boas-vindas a todos que assistem a essa conferência, parte da ONG CSW65. Benjamin Teixeira de Aguiar é orientador espiritual, médium, escritor, conferencista, apresentador de TV e presidente fundador do Instituto Salto Quântico, nome jurídico Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização sem fins lucrativos com status consultivo especial junto ao ECOSOC da ONU desde 2018 e que divulga, por meios de comunicação de massa, princípios intemporais de espiritualidade, a fim de promover os ideais da paz, felicidade, confraternização universal com base no pensar racional e científico da atualidade e com destacado foco na defesa do respeito ao ser humano e, por conseguinte, no combate a toda ordem de preconceito. O palestrante realiza anualmente conferências internacionais em Nova York sobre temas humanitários de relevância e princípios gerais de espiritualidade. Entre 2012 e 2016, conferenciou na sede mundial da ONU como presidente de um ciclo de preleções interdisciplinares. Desde 92, profere palestras semanais de esclarecimento espiritual. Publicou 16 livros e tem um acervo com mais de 7.000 postagens disponíveis no site saltoquântico.com.br. Produz e apresenta o mais antigo programa de televisão brasileira no segmento Espiritualidade Universalista, no ar desde 94. Desenvolve, desde 94, com a cooperação de voluntários associados ao braço beneficente da instituição, denominado Núcleo de Educação Espiritual e Saúde Irmã Brígida, uma obra social expressiva comunidade carente de Aracaju. Suas páginas na rede social Facebook em português, inglês e espanhol somam mais de 5,6 milhões de fãs em 192 países, fazendo dele o médium com maior número de seguidores no Facebook em todo o mundo. Seu guia espiritual, que se apresenta com o nome de Eugênia Aspásia, coordena-lhe as atividades voltadas ao bem comum por meio de uma espécie de comunhão psíquica peculiar a médiuns com responsabilidades coletivas. Com vocês, Benjamin Teixeira de Aguiar. Ladies and gentlemen, senhoras, senhores e meninas, boa noite. Que Deus nos abençoe e a todas as inteligências universais, todas as forças do campo de informação da física quântica, como quer que optemos por definir esse nível fundamental da realidade, a base fundamental da realidade, esse domínio único da realidade. Temos dois problemas esta noite. Primeiro, eu vivi estes últimos 50 anos em meio a pessoas lusófonas, sem qualquer necessidade de aprender inglês profundamente. E uma vez que eu moro num país de dimensões continentais, o Brasil, segundo o meu método de comunicação com os bons espíritos do fenômeno da Teta, como os parapsicólogos denominam esse fenômeno, todas as almas de anjos, etc. É a língua universal do pensamento. Por isso, eu preciso falar no meu idioma primário, o português. O quinto idioma mais falado na Terra.
team of translators Mas a is nossa excellent. equipe de intérpretes é excelente e teremos uma boa interpretação do português para o inglês. Eu peço profundas desculpas pela minha grande ignorância nesse aspecto, mas a essência, o tema dessa noite poderá claramente ser melhor compreendido se eu falar no meu idioma materno. Então, vamos começar. Mais uma vez peço desculpas a todas e todos por causa dessa dificuldade que tivemos com a abertura da nossa palestra. Eu acabei não falando do segundo problema e vou falar em português mesmo o segundo problema. E a questão do idioma, a questão de usar um sistema espontâneo, é que eu não leio as palestras, nem memorizo as palestras antes. Por isso, se fosse só fazer uma leitura de uma conferência, se eu fosse apenas trazer memorizado, seria mais fácil. Mas meu método é de sempre deixar que o fluxo dos pensamentos desses espíritos, para quem acreditar, nós respeitamos, não importa, não é uma questão de terminologia, de nomenclatura. Os que têm uma abordagem da ciência materialista vão entender que se trata de fenômenos relacionados ao inconsciente ou a certas camadas da nossa neurofisiologia. Não importa exatamente como entendamos isso. Mas eu trouxe 4 a 5, acho que são 5 slidezinhos que vamos utilizar para estas 5 figuras históricas. Isso realmente em caráter excepcional, porque, em linhas gerais, essa é a única palestra no ano, aquele evento que realizamos internacionalmente, não é? Todos os anos, quando vimos para cá, para os Estados Unidos. É uma grande honra estar participando, não dissemos antes, desse grande fórum mundial sobre um tema que é raiz para a resolução da nossa crise civilizacional, no nosso entender. Eu completo 25 anos exatamente hoje que fiz a primeira palestra aqui nos Estados Unidos, exatamente hoje não, exatamente nessa época, nesse ano, 2021. Exatamente nesse ano, completo 25 anos que fiz a primeira palestra em que falava sobre a feminilidade como a questão básica, a matriz de solução de todos os graves problemas que nós faciamos nessa era apocalíptica. E problemas que são multifacetados. Não são problemas resumidos a questões econômicas, por exemplo, ou apenas sociais, ou apenas políticas, mas tudo isso. Questões religiosas, civilizacionais, o tal confronto de civilizações, isso, embora essa tese esteja já bastante rebatida, considerada unanimemente controversa, pelo menos até onde estou informado. Aquela época em que nós tivemos a tragédia do ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. A questão do empoderamento, sim, então vou citar 5 figuras históricas, todas femininas, e o que os bondosos amigos e sábios, amigos espirituais, me pediram que eu antecipasse foi apenas isso. Isso eles me falaram antes. Que a chave conceitual para o nosso momento com vocês era de nos perguntarmos se nós precisamos fazer de fato o empoderamento de mulheres ou meninas ou apenas descobrir que esse poder já existe e que precisamos desvelar, revelar, desdobrar o que já existe. Se nós observarmos no campo da biologia, por exemplo, as fêmeas de espécies animais são o centro da vida. Quando existe já a reprodução sexuada, vemos que tudo acontece em torno da reprodução e das fêmeas das espécies, porque elas têm, por exemplo, vamos considerar apenas aqueles animais mais próximos de nós, porque em alguns organismos mais primitivos,
é um pouco mais complicado isso. Às vezes, por exemplo, os machos, como os cavalos marinhos, guardam a prole consigo e não a fêmea. Mas vamos considerar mamíferos superiores, primatas e nós seres humanos. A mulher que tem útero, assim como as fêmeas animais. Consideremos mais ainda, nas culturas primitivas, quanto mais nós temos um nível tribal de organização socioeconômica, sem qualquer preconceito com relação a etnias indígenas, nós estamos falando disso. Houve nível tribal de desenvolvimento civilizacional entre pessoas loiras de olhos azuis, como nós vimos acontecer com os vikings. Numa época em que, por exemplo, a latinidade na Roma Antiga estava fazendo extraordinários avanços no campo do direito, da administração. E antes ainda, os gregos da antiguidade estavam fazendo elucubrações filosóficas estupendas. Então não se trata de uma questão de raça, não se trata de uma questão de etnia, mas sim nível civilizacional. Quando estamos em nível tribal de civilização, normalmente nós temos um fulcro, uma concentração, um alicerce na mulher. Em tudo que diz respeito à mulher parir. A mulher que cuida dos bebês. E enquanto os homens vão à caça. As sociedades primitivas tendem a ser, portanto, matriarcais. Mulheres, então, dizem alguns estudiosos, no correr do tempo desenvolveram o fenômeno da menopausa, a fim de que a mãe de uma mulher pudesse cuidar, tivesse tempo de vida para estar em condições de cuidar dos bebês da sua filha, seus netinhos e netinhas, enquanto sua filha coletava frutos e seus esposos dessas, ou os pais das crianças, sem nenhuma ideia de monogamia ainda estabelecida, estavam em trabalho de caça. As sociedades primitivas tendiam a ser patriarcais. Isso é muito sabido entre antropólogos e paleoantropólogos, ou antropólogas e paleoantropólogas. Entretanto, estamos há alguns milênios sofrendo uma influência tenebrosa do patriarcado. O patriarcado judaico-cristão, o patriarcado que existe no Oriente Extremo, que existiu mesmo na Índia. Nós vivemos um patriarcalismo que se disseminou por toda parte, sufocou a consciência humana, castrando não só mulheres, meninas, mas a feminilidade. A feminilidade é parte inerente da nossa condição humana. Se nós analisarmos cromossomaticamente, por exemplo, uma mulher é formada por um gameta de seu pai X, o gameta de sua mãe X, nós temos uma mulher. Para um homem, o gameta X de sua mãe soma-se ao gameta Y de seu pai para que surja um homem. Biologicamente considerando, não estamos falando de identidade de gênero, apenas a masculinidade e a feminilidade em sua expressão mais material, portanto biológica. Não é a questão de identidade de gênero, que é muito mais complexa e é uma causa de suma importância na época que vivenciamos, para ser encampada e desdobrada de forma bastante aguerrida, a fim de que nós dignifiquemos todos os seres humanos, a começar daquelas pessoas que são mais menosprezadas, mais menoscabadas em nossas sociedades. Portanto, se o X aparece em mulheres e homens, é o X que é a base da nossa condição humana. O X, os cromossomas, que duplicado gera uma mulher. E em animais, fêmeas das espécies. A feminilidade, portanto, seria a base de muitos seres vivos, pelo menos os mais complexos organismos. E nós, seres humanos, indiscutivelmente, isso é perceptível claramente. Mas o que aconteceu com sociedades primitivas de serem focadas e acontecerem na circunvizinhanças ou gravitando em torno da mulher,
da geração de bebês e do cuidado com a prole vai voltar a acontecer em civilizações futuras. Nós já estamos, como sociedades, sobremaneira em países mais desenvolvidos, caminhando para, cada vez mais, comunidades igualitárias na questão de gênero. Por isso, o assunto é tão sensível e doloroso sobre o empoderamento de mulheres e meninas. Para pensarmos em matrizes culturais, que é o tema da nossa palestra, nós temos que pensar nessas outras matrizes, essas matrizes que são relacionadas à nossa condição física no mundo material, independentemente das opiniões e crenças de quem quer que seja, sobre a existência de um mundo extrafísico, de uma realidade extramaterial de vida, sobre que estamos muito convencidos por sobejas evidências em nosso grupo, em nossa organização, movimento, em nossa instituição. Por que no futuro vamos retornar? Lamentavelmente, agora eu vou citar um autor, e não foi dos slides que eu havia, slides apenas com a citação de autores. Lamentavelmente, eu peço desculpas porque, como disse, eles me falaram de provocar eles ou elas, quem não partilhar da nossa tese de que existem gênios ou inteligências despojadas de aparelhos biológicos de manifestação, não importando sua definição religiosa ou ausência dela, nós somos desligados de qualquer agrupamento religioso formalmente organizado, né, agrupamento convencional de religião, embora tracemos e sigamos balizas cristãs, diretrizes cristãs de entendimento da realidade. Mas vamos então dar as citações, vamos falar sobre Hegel, mas essa aí não estava programada, eu peço desculpas ao pessoal dos bastidores, por favor pesquisem. Hegel, filósofo alemão, que viveu entre os anos, espero estar correto, por isso a pesquisa agora, essa vai ter que ser em tempo real, como nós fazemos as nossas palestras de domingos ao vivo, como agora fazemos ao vivo essa conferência, embora à distância, não é, por conta da pandemia. 1770, 1831, se não me falha a memória, foi o período de vida física de Hegel em sua última reencarnação. Hegel propôs em sua síntese dialética, a dialética hegeliana, que nós tínhamos um desenvolvimento de quaisquer processos, como inclusive sociedades, a afirmação de uma tese, a negação de uma tese, a antítese, e depois um terceiro momento, um terceiro movimento evolutivo, a síntese, que seria resultado da adição dos melhores elementos da tese com os melhores elementos da antítese. A síntese, formada desses dois elementos somados, por sua vez, configuraria uma nova tese, que seria mais uma vez contraposta a uma nova antítese para gerar nova síntese, isso em, vamos chamar agora de espirais dialéticas evolutivas. Isso não é mais a filosofia hegeliana, é um pensamento do há uma adaptação, vamos dizer assim, do pensar de nossa linha de pensamento espiritual cristã. Se alguém quiser entender cristianismo como religião, entendemos como linhas morais e espirituais de suma importância, mas não como igreja estabelecida, com preceitos estabelecidos, nem dogmas, absolutamente desligados de qualquer ordem de hierarquia estabelecida, de proselitismo, de dogmatismo, de qualquer ordem de sectarismo. Qualquer postura catequética, na nossa opinião, não é muito profunda e nos tem propiciado, embora haja muita gente decente e bem intencionada nos ambientes religiosos, mas nos propicia uma série de degradações do pensar humano correto, assim como a tirania no campo da política. Eis que Carl Gustav Jung, o psicólogo, psiquiatra e psicanalista suíço que criou a psicologia analítica, vou pedir também que, por favor, façam um slide dele, também não está entre os programados para a noite, que são de figuras femininas. Vamos começar com os homens para empoderarmos as mulheres. A dialética hegeliana
Então, primeiro Jung, nesses parênteses que estamos fazendo, Jung afirmou que a espiritualidade muitas vezes é eliminada em ambientes religiosos. Para ele era uma afirmação categórica, para nós não. Pode existir espiritualidade autêntica dentro das religiões convencionais ou fora das religiões convencionais. E assim, esse é o mote, um dos motes principais da nossa organização Movimento Espiritualidade com ou sem religião. Com ou sem religião formalmente organizada. Por que citamos Hegel e a síntese de Hegel? E as espirais dialéticas, porque nós voltamos em ciclos. A condenação da feminilidade, ciclos de espaços de milhares de anos, e estamos saindo com muita dificuldade, paulatinamente, dessa era de opressão da mulher, das meninas, da feminilidade, inclusive em homens. Quando retornarmos ao nível civilizatório mais avançado, nós não teremos uma mera troca de poder dos homens para as mulheres ou do patriarcado para o matriarcado, a maneira como existia em tempos prístinos, muito antigos, primevos, muito recuados, muito remotos. Nós teremos um matriarcado que inclui a masculinidade. Mesmo em manifestações antigas do patriarcado, no nível tribal de civilização, os homens não eram considerados inferiores nem oprimidos, eles apenas estavam em função das mulheres como geratrizes da vida, geradoras da vida, co-criadoras com Deus. É óbvio que sabemos que na reprodução existe a participação dos dois gêneros, biologicamente falando, mais uma vez. Mas a ideia da mulher como aquela que porta no seu organismo o útero, aquela que amamenta, é psicologicamente poderosa a imagem para uma comunidade primitiva em nível tribal de organização e de consciência, mas continua sendo simbólica, arquetípica, mitologicamente muito impactante para todas e todos nós vermos a mulher como um centro tão poderoso de geração da vida. E isso existe em outras camadas. Nós vamos voltar de novo, então, a um matriarcado como uma síntese e não a negação do patriarcado. Homens serão também empoderados quando empoderarmos mulheres e meninas, mas da forma certa, não dando predominância a homens em nenhuma circunstância, mas sim colocando o ser humano, não importando o seu gênero, não importando sua orientação sexual, não importando sua identidade de gênero, não importando sua nacionalidade, sua origem idiomática, não importando sua etnia, sua raça, inclusive a raça fazendo referência à cor de pele de fato. Existe raça como etnia. O caso da opressão a judeus que historicamente aconteceu durante períodos antigos do cristianismo, tudo isso tem que ser abolido definitivamente. Não devemos ver nenhuma nacionalidade, nenhuma etnia, nenhum grupo minoritário ou não como fonte de problemas. Isso seria a busca do bode expiatório, a caça às bruxas, uma forma também bastante ultrapassada, obsoleta de pensar, de sentir, de agir e de estabelecer uma cultura, uma forma, um paradigma, uma maneira de interpretar a realidade, uma forma rasa de buscar a causa de problemas e, portanto, sem levar a soluções efetivas. Nós vamos entrar no matriarcado do outro modo. Fritjof Capra, no seu clássico O Ponto de Mutação, começa em seu livro, em palavras aproximadas do que eu me recordo, Fritjof Capra ainda está entre nós. Ele nasceu no ano de 1939. Em uma palestra recente eu citei Fritjof Capra. Eu creio que esse slide esteja pronto. Por favor, quando tiverem os slides que eu pedi prontos, podem exibir que eu paro e falo sobre isso. Ele diz que a crise civilizacional que atravessamos, ele falou, se não me engano, esse livro foi lançado em 1980, se não 80, 82, vocês podem pesquisar, por favor, eu creio que tenha sido em 1980, que a crise que atravessamos é basicamente uma crise de percepção. Estamos com a percepção equivocada, um grande físico, de origem austríaca. Estamos com uma percepção limitada, truncada, distorcida da realidade. Nós precisamos ampliar nosso entendimento do que estamos vivenciando, ou essa multifacetada
crise que atravessamos vai nos levar a um Armagedon ecológico, por exemplo. Nessa época de problemas graves, como a disseminação de armas bélico-nucleares, a disseminação de novos vírus, como o próprio coronavírus, o atual e suas variantes, o SARS-CoV-2 e suas variantes, cada vez mais contagiosas e letais, mas todas as questões relacionadas ao aquecimento global, os problemas financeiros e essa bolha, esse perigo de um colapso financeiro planetário, o distanciamento entre países pobres e ricos, entre ricos e pobres dentro dos países, embora isso tenha sido considerado menos problemático nos últimos anos, mas continua sendo uma grande questão. Não resolveremos todos esses problemas se não começarmos a fazer a integração, pelo empoderamento da feminilidade, de nossas próprias personalidades. A integração da feminilidade, a nossa fixação patológica no masculino, a nossa fixação mórbida no que tem a ver com o ser masculino, e o masculino cindido da feminilidade é um masculino grotesco, diabólico, medonho. Francis Bacon chegou a dizer que nós deveríamos submeter, ele é um dos pais da filosofia científica moderna, que a natureza deveria ser submetida ao homem assim como a mulher o era. Se nós não tirarmos essa ideia subjacente em todas as áreas de conhecimento e ação humanas, áreas humanas de conhecimento e ação, se nós não extrairmos, abolirmos, eliminarmos completamente esses resíduos demoníacos, desastrosos, trágicos, de considerar a feminilidade algo problemático, caça às bruxas, não sei quantos pode ser traduzido em inglês, mas a busca do bode expiatório, uma forma de não resolver problemas interna e profundamente, e sim procurar fora causa para problemas profundos em nós mesmos, que são refletidos na realidade externa por consequência. Vejam, caça às bruxas, a ideia de bruxa era uma mulher. Sempre o problema parecia ser a mulher. Temos que acabar com isso definitivamente. E por que essa proposta de entender que, em um nível muito profundo, sem querer simplificar tão complexa questão, em um nível profundo, não teríamos que empoderar mulheres porque o poder já está com elas e com as meninas, que são a expressão mais pura, original da feminilidade, a criança. Assim como nosso Senhor Jesus disse que entrariam no reino de Deus aquelas e aqueles que se assemelhassem a crianças. Diríamos mais, os que se assemelharem a meninas, normalmente menos agressivas, inclusive, até pela sua conformação neurofisiológica. As mulheres são programadas a serem nutridoras, cuidadoras, zeladoras de sua prole. Os homens têm uma estrutura mais voltada a combate, a externalidade, a voltar-se para o mundo exterior e menos para a sua interioridade. Se nós nos concentrarmos, nós priorizarmos, perceber que já estamos no mundo de feminilidade fundamental. Houve um especialista em reprodução humana no Brasil que uma vez disse, Elcimar Coutinho, ele disse que não conseguia conceber Deus senão como uma grande fêmea, porque é das fêmeas animais que surge a vida e da mulher no ser humano que surge a vida também. Interessante observar isso do nível biológico. Agora vamos para um campo mais cultural de fato, que é um dos busilis, um dos X da questão, da nossa preleção nessa noite. Aspásia de Mileto, agora sim, esse slide eu preparei, pedi para ser preparado antes, que viveu entre os anos 470 e 400 a.C., muito pouco reconhecida, apesar de toda a polêmica sobre questões biográficas dela, e também a falta de substratos
antropológicos e mesmo históricos, porque às vezes a falta de documentos históricos procuram-se quaisquer resquícios que indiquem alguma coisa sobre a pessoa. Muito pouco se sabe sobre as pazes de Mileto. Mas vários autores da Grécia Antiga, incluindo Sócrates, fizeram referências encomiásticas muito elogiosas, a ponto de Sócrates dizer que ela tinha sido sua mestra em retórica. E dizer que era mestra em retórica era basicamente ser mestra do pensar. O falar, até hoje o linguismo, a filosofia e a linguística são muito próximas. Na própria Bíblia, a ideia do início se fez o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, no Novo Testamento, início do Evangelho de João. Embora no grego fosse logos, então lógica e a linguística estão sempre muito próximas. Ele estava dizendo que Aspásia de Mileto era a sua mestra. Aspásia de Mileto pode ter sido a mãe do pensar ocidental, e não Sócrates, Platão, Aristóteles, como se costuma mais compreender, fazendo-se aqui uma alusão à Grécia Antiga e à filosofia clássica. Já temos alguns dos slides, Aspásia de Mileto, que eu já tinha pedido, Aspásia de Mileto 470 a 400 a.C. Dos que eu pedi antes, Hegel. Friedrich Hegel, 1770 a 1931, muito obrigado, que eu pedi agora. Dos outros que eu pedi, Jung, 1875, 1961, não sei se eu falei certo o ano de nascimento, 1875, não sei se eu falei corretamente, 1961, ele desencarnou aos 85 anos. Mas algum outro pedi? Fritjof Capra, que está entre nós, nascido em 1939. Mais algum? Não. Então, observemos a importância, vamos ver dentro desses temas o que podemos chamar a atenção. Aspásia de Mileto pode ter sido a mãe da nossa filosofia ocidental, mas isso é controverso. Isso pode ser considerado um escândalo em termos de academia de filosofia ou academia de filosofia, mas nós consideramos que Aspásia de Mileto foi a mãe do pensar ocidental. Passando um pouco à frente no tempo, alguns séculos, nós tivemos uma figura que é bastante demonizada historicamente, parecendo uma cortesã, uma sedutora pérfida, uma mulher monstruosa, talvez porque tivesse muito poder. E mulheres com muito poder normalmente são vistas com suspeita. Não vemos isso sobre homens. Não vemos isso em homens. Mas como nós temos dificuldade de chamar uma mulher, dizer que uma mulher é inteligente? Quantas vezes você ouve, amigo, amiga, não importa a que nacionalidade você pertence, a que cultura, qual seja seu idioma primário, quantas vezes você ouve que uma mulher, e se você é mulher, quantas vezes você ouviu que você é uma pessoa muito inteligente, ou outra amiga, ou companheira do mesmo gênero, que você ou ela é uma pessoa muito inteligente? E quantas vezes vemos homens serem valorizados por sua inteligência, não que não sejam, mas é muito mais fácil atribuir-se a um homem inteligência e não a uma mulher. Tivemos Marie Curie, um dos maiores fenômenos da ciência moderna, por muito tempo. Na minha própria infância, eu só tenho 50 anos, em termos históricos é nada, não é? Na minha própria infância ainda se falava sobre casal Curie, não se falava dela, Marie Curie. O marido foi seu professor, mas se tornou um assistente discípulo. Ela era o gênio da dupla. Mas se falava do casal Curie. Por muito tempo demorou-se a se dizer que ela era o gênio. Não sei em quantas culturas houve essa distorção. Mas eu, por exemplo, em minha pátria, ouvi a referência ao casal Curie. Isso é horrendamente injusto. Recentemente estava fazendo citações a outras figuras femininas, e a gente tem visto com frequência esse revisionismo necessário, histórico, sobre quantas mulheres foram colocadas em segundo plano em seus trabalhos científicos ou matemáticos, e seus esposos ou companheiros, ou às vezes seus tutores, apareciam publicamente com crédito por suas descobertas, suas invenções, ou o que seja. Nós estamos vendo acontecer isso com muita frequência entre alguns grupos de feministas, graças a Deus. Temos que fazer isso. A outra mulher, que foi um grande fenômeno na história da humanidade, a que faço referência, muito demonizada,
é um dos poucos slides que pedi antecipadamente, Cleópatra. Então, 69 a.C. a 30 a.C., vocês já podem exibir Cleópatra, por favor? A gente procurou imagem agradável, não tem gente que fosse houvesse direitos autorais concedidos para a gente utilizar. Então, lamentavelmente, qualquer imagem de Cleópatra traduz, muito obrigado, traduz muito o que as pessoas querem ver de uma mulher que conseguiu ser amante de 2 Césares, casada com um deles, e mudou a história da Roma Antiga. A Roma Antiga tão seminal para a nossa civilização ocidental e que acabou se tornando, em muitos aspectos, hegemônica, porque influenciou muito toda a Ásia também. Hoje vivemos um mundo, em muitos aspectos, da globalização. Em termos pragmáticos, o mundo ocidental globalizou-se, a cultura ocidental tornou-se hegemônica em vários sentidos. Vivemos uma era de respeito à pluralidade e vivemos a era de busca de preservar a diferença, a diversidade, mas é fato que, em termos práticos, a mentalidade ocidental e, sobremaneira, dos povos anglofônicos predominou, tanto que o principal, o mais falado idioma da Terra, é considerado um segundo idioma da Terra. O segundo idioma da maior parte das pessoas na Terra é o inglês. 2 grandes impérios, o britânico e depois o americano, trouxeram essa prevalência incontestável nos dias de hoje, até em termos culturais, econômicos, etc. Com todos os questionamentos, Por Mutação foi publicado, obrigado pela correção, em 1982. Eu estava com dúvida entre 80 e 82, me inclinando a 80, estava errado. 82 é muito bom isso, né? A gente pode pesquisar na hora, porque, como disse a vocês, só pedi esses 5 slides, esses 5 slides eu usei 2 deles, e o demais será que eu recebo ajuda e peço ajuda da nossa equipe de apoio que vai pesquisando o que esteja falando, porque apesar de influenciado por esses seres do outro plano, existe a minha mente, eu sou um intérprete desses seres, na condição de médium, basicamente é isso, somos intérpretes, tradutores. Assim como estou agora sendo traduzido simultaneamente para o inglês, estou traduzindo para uma linguagem humana, no caso o meu idioma materno português, o que está sendo basicamente transmitido por pensamento. Mas o que não entra em ressonância com nossas matrizes conceituais, com o que nós já temos com conhecimento, pode ou não ser passado ou ser deturpado. Nós podemos transmitir errado. Então, voltando às linhas gerais do que nós estamos apresentando aqui, estamos numa época de globalização, o mundo ocidental está imperando e precisamos, graças a Deus, com essa visão de busca da pluralidade, do respeito à diversidade, entender que a feminilidade está no centro de tudo isso. Como citei Fritjof Capra, Fritjof Capra também falou sobre a feminilidade. Inúmeros autores comentam da importância de entendermos que essa ideia de integração com os ecossistemas, a mulher tem muito o entendimento, não, a vivência da integração com a materialidade, com a natureza, os ciclos da natureza, como os ciclos menstruais, como vou chamar isso de as suas oscilações hormonais, a ideia de nutrir os próprios rebentos, os bebês, com o próprio seio, do próprio coração, metaforicamente falando. Essa integração entre natureza corpórea e mental, diferente do que disse Francis Bacon sobre a separação da natureza e do ser humano, e que o ser humano seria o homem a submeter à natureza como se fosse uma mulher, como eram submetidas de modo mais claro naquela época. Precisamos acabar com esse, como chamam vários autores, o princípio da separatividade entre matéria e mente, entre espírito e corpo físico, entre feminilidade e masculinidade. E quando fizermos isso, vamos dar um salto de consciência, um salto evolutivo em nossa civilização, e que é urgente. Nós temos nos problemas climáticos uma sinalização suficientemente
evidente da urgência desse assunto. De como nós precisamos observar, por exemplo, as principais características humanas são, na nossa opinião, as mais nobres características humanas costumam estar presentes mais em mulheres. Embora nós ultravalorizemos a racionalidade, a objetividade, o pragmatismo, o comportamento combativo, que são mais associados ao homem ou à masculinidade, vemos que a intuição costuma ser mais vivenciada, respeitada e valorizada ou presente em mulheres. A sensibilidade no trato com os semelhantes, a própria condição de programação biológica à maternidade faz com que as mulheres sejam muito mais perceptivas, empáticas. Nos relacionamentos interpessoais, as mulheres são brilhantes. A capacidade feminina a toda expressão mística e espiritual, sei que isso é controverso, mas eu vejo também, onde há mais mulheres, há mais humanidade. Em todas as organizações onde há mais mulheres, eis porque a importância. Vamos imaginar se todos os parlamentos da Terra, isso eu falo desde os anos 1990, em nome desses bondosos e sábios amigos espirituais. Pensemos, amigas e amigos, se nós tivéssemos mais mulheres que homens em todos os parlamentos da Terra, se nós tivéssemos, acabamos de perder Angela Merkel na Alemanha, se nós tivéssemos mais mulheres que homens nas lideranças de organizações, tanto corporações, gigantes multinacionais, como também líderes no campo político, no campo espiritual, no campo artístico, se nós tivéssemos mais mulheres, será que nós veríamos tanta degradação, tanta corrupção, tanta degenerescência humana, tanto horror como nós temos contemplado? Os maiores genocidas da história, todos eles foram homens. Basta que nós façamos um passeio breve de memória sobre vultos históricos e vamos ficar estarrecidos sobre como as piores hediondezes, os crimes mais bárbaros, quase sempre foram perpetrados por homens. Aqui ou ali, uma figura tirânica, muitas vezes não diretamente Catarina de Médicis, talvez, mas os demais, todos eles, homens, porque estavam desconectados da sua feminilidade. Jung, que citamos há pouco, fazia alusão à ânima, como o lado, ânima do latim alma, o lado feminino no homem subdesenvolvido, que precisava ser melhorado para que a pessoa estivesse na condição de homem, mesmo homens masculinos, homens em corpos biologicamente masculinos, homens com orientação sexual heterossexual, identificados com o seu gênero, são incompletos se não são sensíveis a tendências, novas tendências, a captação, a intuição de novas tendências, a relação com a natureza, a relação com outras pessoas, a relação com Deus e espiritualidade. Tudo isso é mais fácil de acontecer entre mulheres ou a partir de mulheres. Mulheres que compreendem melhor as minorias, mulheres que normalmente são mais compreensivas, tolerantes com as diferenças. E as visões masculinas costumam ser agressivas, violentas, quando exacerbadas. Não se trata de dizer que o que seja masculino seja inferior e o que seja feminino seja superior. É que essa subvalorização da feminilidade é uma doença e degenera a masculinidade. Somente quando vivermos o pensamento igualitário no campo do gênero, nós teremos a vivência do respeito, a dignidade, a diferença humanas em todos os departamentos da cultura e da ação humanas, ou departamentos humanos de cultura e ação. Cleópatra virou a história da humanidade. Até a época em que ela viveu e até a interferência dela na história
de Roma antiga, vivíamos a República, e ela propôs que os imperadores romanos se propusessem como deidades corporificadas em seres humanos. A partir da influência dela, os Césares, os imperadores romanos, começaram a se apresentar como deuses. Surgiu então o Império Romano. Nós não temos como dimensionar o que tenha significado isso. Uma mulher que viveu apenas 39 anos naquela encarnação. Ter tido influência desse tamanho na história de os pilares mais importantes constitutivos da civilização humana, o Império Romano. Se considerarmos, inclusive, que a latinidade clássica traz o pensamento grego clássico incluso, ou seja, o pensar romano traz o pensamento grego antigo íncito, então, o pensar greco-romano, nós então temos dois grandes pilares do nosso pensar ocidental, são 4 grandes, segundo a maior parte dos autores, o pilar judaico-cristão e o outro, um binômio de pilares, o judaico-cristão e o outro pilar, outro binômio de pilastras ou pilares ou grandes lastros, o greco-romano. Imaginemos o poder de influência que essa mulher teve para isso. Os Césares depois serão substituídos, após a queda do Império Romano, pelos papas. E aí nós vemos que os papas eram tratados como, nós sabemos, como representação direta do divino. Então, nesse momento, Cleópatra deixou de ser influente apenas para mudar esse vetor civilizacional greco-romano, mas também a parte judaico-cristã por trás. Porque o papado e o cristianismo, de modo geral, têm como um dos seus pilares o pensamento judaico, o Antigo Testamento. Então, as 4 grandes vertentes civilizacionais que hoje vivemos teriam sido modificadas por uma só mulher, Cleópatra. Apesar de ela ser vista como uma rainha que se rebaixou à condição de cortesã, mas ela era uma deidade, era assim vista, era assim considerada na sua cultura como a encarnação da deusa Ísis. Por isso que ela propôs a seus amantes, um deles, Marco Antônio, que os Césares fossem vistos, a partir de então todos foram chamados Césares, né? Júlio César, Marco Antônio, para que todos fossem vistos como ela era considerada deuses. Passaram a ser porque ela queria que seu filho fosse também visto como um deus dentro da cultura romana e não só para a sua pátria de nascimento, o Egito, apesar dela ser da dinastia ptolomaica, que é de origem grega. Uma só mulher. No século XVI, vamos pular vários séculos, no século XVI, uma mulher dentro de uma cultura que tinha uma, vamos dizer, revolucionária abordagem sobre o enfrentamento das monarquias durante o período medieval e depois, na Idade Moderna, em que já havíamos adentrado, ainda que de modo claudicante, de modo trôpego, no século XVI. Lembremos, não é, que em linhas gerais e mais ortodoxas, o término da Idade Média aconteceu com a queda de Constantinopla em 1453. Então, bem antes disso, em 1215, a Carta Magna, na Inglaterra, foi assinada. Já havia um questionamento na Inglaterra, desde o século XIII, sobre quanto poder deveria existir nas mãos de um monarca. Pois bem, não no século XIII. 300 anos depois, uma mulher nasce, no ano de 1533. Esse slide eu pedi para prepararem. 1533, viveu até 1603. Essa mulher, que foi apenas uma das 3 realezas da dinastia Tudor,
segundo historiadores, se tornou mais poderosa como realeza, como alguém portadora do título de monarca, que o seu próprio pai, que rompeu com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. A monarquia absoluta, segundo o que é mais corrente em história da realeza britânica, a monarquia absoluta na Inglaterra existiu apenas durante o período dos Tudors. E deles, a pessoa que portou o título com maior poder absoluto, foi exatamente uma mulher, em pleno século XVI. Exatamente na Inglaterra, que já questionava desde 1215 o poder que se deveria entregar nas mãos de um monarca. Ela que se declarou a rainha virgem para não transmitir o poder a um consorte. Essa mulher que em 1588, por força do acaso, derrotou a tal armada invencível formada pelos dois maiores impérios da época e as duas maiores marinhas da época, a portuguesa e a espanhola. Na época do confronto da Armada Invencível, as duas maiores marinhas do mundo, a portuguesa e a espanhola, estavam unidas, porque por um problema dinástico em Portugal, o rei da Espanha estava sendo, naquele período, rei tanto da Espanha como de Portugal. Não havia condições normais para a Inglaterra vencer aquela situação, mas a importância para uma rainha que, considerando o contexto da época, uma realeza, não necessariamente pensando aqui em gênero, uma pessoa que portava uma coroa, tornou-a absoluta para permitir a existência livre e relativamente respeitosa entre católicos e protestantes. Eu sei que isso é controverso, mas houve um período de fertilidade tão grande em termos culturais. Shakespeare pertence a essa época que o período da existência dela foi chamado de período elisabetano. Por historiadores, isso muito bem propalado. Isso é de domínio público, é muito conhecido, isso é notório. Mais alguns séculos adiante, vamos para a nossa última citação programada. Elizabeth I, por favor, vocês podem colocar. Aí está, 1533 a 1603, no ano em que ela completaria 70 anos, ela veio a óbito. Do mesmo país, no ápice do Império Britânico, de novo, por força da coincidência, por força do acaso, fortuitamente cai nas mãos de novamente uma mulher, Vitória do Reino Unido, a Rainha Vitória, de 1819 a 1901, o mais longevo reinado após agora Elizabeth II, mas naquela época, 64 anos de reinado, a Rainha Vitória foi aquela que estabeleceu, ou estava sendo estabelecida enquanto ela era rainha, a mentalidade, a cultura anglofônica como quase hegemônica na época, que iria se tornando gradativamente mais influente nos anos seguintes. Eu fico à vontade para falar porque eu não sou da cultura anglofônica. Estou aqui fazendo essa palestra em português, inclusive. Não estou defendendo povos anglofônicos, estou apenas retratando uma realidade. E que, felizmente, são, vou chamar de povos, são povos que estão se inclinando com toda a polêmica que se possa estabelecer em torno dessa minha assertiva, que têm a primazia da busca da democracia. Lembremos o que eu falei lá de 1215, o rei João Sem Terra, que foi questionado e assinou a Carta Magna, primeira grande peça de Constituição. Vejamos a Revolução Americana de 1776, que antecipou a Revolução Francesa de 1789 em 13 anos, em vários aspectos, estabeleceu regras superiores às que foram, vamos dizer, estabelecidas pela Revolução Francesa, porque pouco tempo depois, a realeza derrubada, a monarquia derrubada, voltou ao poder na França por um bom tempo, como nós sabemos, inclusive com
com o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão. Então, vemos que, graças a Deus, acreditamos que seja graças a Deus, vivemos numa época em que os povos estão tentando se confraternizar, assim como depois do período das duas grandes guerras, o antigo imperialismo e colonialismo de origem europeia foi derrubado de modo significativo e praticamente inexistente hoje, embora disfarçado de diversas maneiras. A escravidão disfarçada. E não vamos entrar em assuntos polêmicos, porque o tema aqui já é suficientemente importante, lembrarmos de novo do empoderamento de mulheres e meninas, ou, que é a nossa propugnação da noite, a redescoberta e a revivescência, e por isso, a partir disso, a potencialização de um poder já existente nas mulheres e na feminilidade. Será por aí que nós resolveremos, de modo subliminar, psicológico, cultural, todos os grandes, gravíssimos problemas que atravessamos na atualidade. Isso tudo é um pouco abstrato, parece bastante filosófico, mas nós temos uma forma de entender de que isso seja de tal modo agudamente necessário que nós temos que arranjar maneiras de tornar isso efetivo. A maneira feminina de liderança, de ouvir mais para depois decidir e não de dar uma ordem de cima para baixo, essa forma das organizações, as instituições terem hierarquias baseadas na autoridade estabelecida e não na liderança conquistada, tudo isso tem um viés feminino. O caminho da liderança do futuro e jamais efetiva no presente tem uma perspectiva e claramente demonstra uma ótica feminina. Acolhimento, integração, conciliação, negociação, abertura a ouvir o outro, abertura a sentir o outro, a outra parte, abertura a cooperar mais do que competir. Isso da competição, que parece muito mais um foco ou uma maneira de agir masculina, enquanto a cooperação parece um modo de ser, de agir, de sentir um mundo muito mais feminina. É dessa forma que vamos nos salvar. Estamos à beira de um apocalipse ecológico. Estamos à beira de um apocalipse econômico, cultural. A Terra está cada vez mais estreita para o convívio de bilhões de habitantes, milhares de etnias, ou pelo menos 6.000 idiomas existentes ainda na atualidade. A cada 2 semanas, segundo estudiosos, morre um idioma. A tese de Marshall McLuhan, tão famigerada, de que vivíamos uma aldeia global, ainda parecia muito ousada quando ele proferiu essa máxima famosa dele. Mas hoje nós vemos como isso é uma realidade. Na época das redes sociais, das comunicações à distância, estamos aqui nos comunicando com quantas pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância ao vivo nos acompanhando. E mais do que apenas existirem as comunicações a longa distância em massa, como havia no século XX, mas elas se pulverizaram na era da internet e das redes sociais, com os problemas correlatos das bolsas de desinformação. Mas nós temos que buscar, focar o lado luminoso de todas essas conquistas, avanços tecnocientíficos e de costumes. Na condição de um orientador espiritual que se assumiu homossexual em 2008, posso dizer como componente da comunidade LGBT. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos de acabar, rasgar os véus das hipocrisias? Até hoje, muitas poderosas religiões não admitem que mulheres sejam responsáveis como sacerdotisas, sem citar religiões, porque está óbvio quando falo, não é?
que uma sacerdotisa, uma mulher, se coloque na posição da pessoa que lidera um ofício religioso. Poderosas religiões, gigantes religiões, não colocam as mulheres em segundo plano ainda hoje. No ambiente, no mercado de trabalho, nas academias, nós vemos por toda parte o patriarcalismo e a misoginia. O ódio a mulheres e o repúdio à feminilidade existe inclusive entre mulheres. Mulheres que não percebem que, mesmo que inconscientemente, desvalorizam, subestimam a opinião de alguém apenas porque aquela pessoa que está proferindo a opinião é uma mulher. Se nós perguntarmos a uma mulher por que você achou isso sobre aquele parecer da sua colega, ela vai dizer, uma mulher instruída do Ocidente, que é por traços de personalidade ou de caráter que o perfil psicológico daquela que está apresentando aquela tese. Mas se formos a fundo, vamos observar que comumente a mesma opinião, com o mesmo viés ideológico, com os mesmos traços políticos, científicos, culturais, religiosos, como queremos ver, se fosse apresentada por um homem, seria recebida de modo bem mais fácil. Por que isso? É deprimente. Isso tem a ver também com pessoas de orientação sexual diferente da heteronormatividade, com pessoas de identidade de gênero diferente ao gênero designado no seu nascimento. Isso acontece com pessoas de cor de pele diferente da branca. Basta a pessoa ser um pouquinho mais mestiça e ela começa a ser vista como inferior. Se ela fala um idioma que não é considerado superior, se ela não fala inglês como sua língua primária, se ela está falando em outro idioma que não os idiomas considerados de países mais desenvolvidos, se ela provém dessa ou daquela nação, ela é a prioristicamente e por isso injustamente considerada inferior. Uma pessoa chegando no lugar será tida como inferior apenas por ser uma mulher. Em alguns ambientes mais, outros menos. Uma pessoa será vista como inferior imediatamente apenas por portar uma cor mais escura na pele, em alguns ambientes mais, outros menos. É claro que há exceções, mas nós não podemos deixar de ver o horror, a monstruosidade que existe por detrás disso. E nós vamos vendo outras manifestações do preconceito. A gerontofobia, o horror a pessoas que vão envelhecendo, embora o mundo inteiro vá ficando aos poucos com mais uma melhor, uma mais ampla expectativa de vida. Vemos o mesmo em relação à tal da aporofobia, o horror a pessoas, componentes e classes sociais e econômicas ditas inferiores, pessoas com menos recursos financeiros. Com o tempo, vamos notando que o preconceito está por toda parte. E o preconceito é um flagelo anticristo, como disse o espírito Eugênio Spazio em uma de suas psicografias por nosso intermédio, das mais seminais que já recebi. Nós precisamos parar com a época das aparências, das conveniências, das convenções, apenas defender interesses de alguns grupos, de algumas nações, de alguns indivíduos. E realmente pensar de forma mais coerente com a nossa condição de seres cooperadores, porque a interdependência é uma base indissociável da condição de seres vivos. Nós estamos, como é um clássico de Fritjof Capra, numa teia da vida, uma rede de interdependência. Apenas na ecologia rasa se coloca assim denominada o homem, o ser humano como centro. Na ecologia profunda, a vida é o centro dela mesma, uma teia de interdependência. Se não enxergarmos isso, mas de fato, não apenas de forma elegante, cortês, numa
forma de nos apresentarmos educadamente em certos ambientes, afirmando-nos não racistas, ou não misóginos, ou não LGBTfóbicos, não etnocentrados, não patriarcalistas, não racistas. Será que nós realmente estamos vivendo isso em profundidade? Na nossa opinião, todos esses preconceitos existem em todas e todos nós em graus variados. Apenas ficam invisíveis, e quando ficam invisíveis em grande percentual de muitos desses preconceitos, em muitas e muitos de nós precisamos prestar atenção, porque se tornando invisíveis, tudo que vai para o inconsciente degenera. E tudo que vai para o inconsciente e degenera volta piorado nos piores momentos, nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais tenebrosas, quando a gente está distraído, cansado, enfermo. Que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências, mas começando por nossas mentes, para enxergarmos esses problemas como reais, ou nós vamos protelar, criar justificativas nessa procrastinação. Vamos criar os desculpismos, os pretextos, para continuarmos agindo da mesma forma que antes. Porque o materialismo científico nos diz que eu não vou sofrer os efeitos dos problemas ecossistemáticos, dos dramas ecológicos, climáticos. Eu estou perto de morrer, não estarei aqui para ver o desabamento, o colapso da civilização e da espécie humana na Terra. Estamos na iminência de ver uma extinção da espécie humana, e junto com a espécie humana diversas outras espécies, não completamente toda a biosfera, permitam um pleonasmo, mas significativa parcela da biosfera conosco, mas estamos convictos de uma abordagem otimista. Nós realmente acreditamos que nós vamos vencer, porque já estamos vencendo. Os movimentos de dignificação do ser humano e de integração de esforços de organizações não governamentais, de organismos sérios, gigantescos, como a própria ONU, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, como chamamos em português do Brasil, Nações Unidas em português de Portugal, United Nations, como se fala em inglês, que precisam ser mais empoderadas. O problema dessas organizações é que elas têm pouco poder para o que precisamos, pela emergência da época que vivemos, o grau de emergência. Um pensador que trabalhou durante muito tempo com a questão de estados alterados de consciência, que é um reloginho para não perder o tempo. Temos que trabalhar com as duas dimensões simultaneamente, para quem acredita. A Rainha Vitória, 1819, 1901. Para quem não acredita, pode imaginar que eu estou ouvindo vozes do meu inconsciente. Eu compreendo tudo isso. São os preconceitos das pessoas que não conhecem os estados alterados de consciência. Stanislav Grof chamou-nos a atenção para uma duplicidade que em inglês, felizmente, vai ser preservado. Não vou criar problema para os tradutores no momento. Eu não sei se agora é Teresa Otim que está fazendo a tradução. A palavra emergência, em português como em inglês, tem dúplice acepção, dois grandes significados. Emergência como emersão de algo de dentro, por exemplo, do fundo d'água, não é? Em vez de imersão, que é o mergulho, a emersão, o vir à tona. E emergência tem o sentido também de urgência. Ele diz que vivemos uma época, a crise psíquica ou crise espiritual que vivemos tem essas duas características. É uma urgência, por isso a pessoa entra numa crise psíquica, que pode ser uma doença de transtorno bipolar, por exemplo, uma enfermidade mental, uma ansiedade crônica e pode ser aguda também. Às vezes apela-se para o uso de psicofármacos, etc. Mas vivemos isso coletivamente. O francês Jean-Yves Leloup chamou de normose, uma neurose que se torna normal. Vivemos uma loucura generalizada e não notamos, mas essa emergência internacional, global, nos chama a atenção para que não só não se pode adiar uma mudança,
uma leitura do que está acontecendo, um mapeamento do que ocorre, de um campo que está minado e nós não estamos vendo onde estão as bombas enterradas, escondidas. Isso é urgente, mas também está trazendo à tona informações. Onde estão as bombas nesse terreno minado? Para que nós possamos desativar essas bombas. Não adianta pensar positivo, por exemplo, como algumas pessoas proponentes do movimento New Age, ou New Thought. Então, acredite que você tudo pode, tudo existe em potenciais criativos da psique humana, sim, mas como nos mitos modernos se fala, a magia tem um preço. Mais do que pensar positivo, temos que pensar corretamente. Onde estão os problemas? Resolvamos os problemas, focando o bem. O pensar otimista não é pensar positivo, não é usar uma capacidade paranormal, mística da mente humana, que existe essa capacidade, mas que tem que estar integrada num plano mais amplo, uma supraordenação. Existem inteligências em planos mais altos de consciência. Nessa nova era de espiritualidade, de feminilidade, de integração de povos, de respeito aos ecossistemas, existem todos esses fenômenos, todos eles são reais. Cada vez mais existem aqueles que propõem que a integração aqui das etnias da Terra, como nós temos que nos respeitar uns aos outros, já acontece em plano mais amplo. Há civilizações, para aqueles que estão informados, que nos visitaram em épocas remotas, a tese dos alienígenas do passado, as evidências de estudos de história antiga nos chamam a atenção para o quanto essas civilizações estiveram conosco, e há indícios poderosos, como a arqueologia nos aponta, mas essas civilizações estão em contato conosco, mas não vão tornar a evidência intensa demais, de maneira que nosso livre-arbítrio seja violado, que nosso discernimento seja desrespeitado. Assim como existem civilizações avançadas o bastante para não usarem corpos humanos. Eu estou falando de assuntos que são considerados muito controversos, porque nós vivemos uma polarização. Ou falamos de crenças religiosas apresentadas de modo dogmático, ou tratamos todos os fenômenos espirituais, mediúnicos, psíquicos e paranormais como se fossem um distúrbio cognitivo, uma doença mental. Entre esses dois extremos de um espectro, há uma série de fenômenos imbricados em combinações diferentes e que nada tem a ver com o distúrbio mental, o dogmatismo religioso, nem num outro extremo fazendo um triângulo de horror, o charlatanismo, o embuste, que existe não só nos meios religiosos e espirituais, mas em todas as disciplinas da ação e do conhecimento humanos. E há diversas disciplinas acadêmicas respeitáveis, como a antropologia, que estuda o fenômeno do xamanismo, como a parapsicologia, que estuda esses fenômenos ditos paranormais, mas não anormais, não são patológicos, mediúnicos espirituais, como a religião comparada, como os estudos de experiência de quase-morte, como os pesquisadores de reencarnação ou das rememorações espontâneas de vidas passadas em crianças, por exemplo, de tenra idade. Há um grupo aqui nos Estados Unidos muito sério trabalhando com isso em Virgínia. Tudo isso é acessível, nós podemos pesquisar. Se há autores que, ou aqueles que defendem epígonos dessas ideias, que não são muito respeitáveis, mas há pessoas sérias, etnólogos e antropólogos que vão estudar os fenômenos, às vezes até inclusive em agrupamentos redutos de antigas sociedades em nível quase tribal de civilização, e que vivem o aspecto de difusão, de diluição entre as fronteiras do material e o extramaterial com mais facilidade que nós, com uma formação racionalista, exageradamente lógica, que nos faz esquecer que, mais do que problemas lógicos, estamos enfrentando problemas psicológicos.
emocionais, subjetivos, humanos, complexos demais para serem colocados em equações matemáticas, nas retortas, nos experimentos de um laboratório. As questões mais intrincadas, mais profundas, mais sérias da condição humana não são passíveis de serem submetidas aos instrumentais da ciência. A ciência é de suma importância para nos desvestir do obscurantismo medieval e de toda a ordem de opressão religiosa, mas existe também a opressão, a tirania política. Tivemos o materialismo ateu oficial em 2 grandes impérios do mal no século XX, recentemente, os 2 maiores genocidas da história, Stalin e Mao Tse-tung. Os 2 eram profitentes e estavam estabelecidos num sistema de materialismo ateu oficial. Logo, não podemos dizer que o problema está nas religiões. Nem no materialismo, o ateísmo, também creio que não. Mas em toda forma de tirania. Mas não serão só as religiões que poderão se tornar tirânicas. Seres humanos podem se fazer tirânicos e opressivos como homens em relação a mulheres. Tem sido no correr de séculos e milênios. Embora homens conscientes, esclarecidos, estejam cada vez mais partilhando desse movimento, entendendo que está tudo entrelaçado. Como a física quântica fala sobre esse entrelaçamento. Entanglement, ajudando o pessoal dos bastidores de tradução, das subpartículas, está tudo entrelaçado. Quando nós percebemos, como disse Albert Einstein em 1879, 1955, que nós perdemos o materialismo por falta do seu objeto de estudo, a matéria, porque descobriu-se que a matéria não é outra coisa senão energia condensada, nós começamos a notar que todos os fenômenos relacionados ao nível subatômico sofrem interferência das consciências observadoras. Isso gerou uma controvérsia tremenda, como falamos numa palestra recente ontem, uma polêmica tremenda na comunidade de físicos. Nos anos 1920, 100 anos já agora, quase estamos completando, com relação à estrutura básica da matéria, se seria ondulatória ou se seria corpuscular, até que Niels Bohr propôs o princípio, Niels Bohr, a tese, o princípio da teoria ondulatória corpuscular da matéria. Nós não podemos mais nos ver como pessoas presas num mecanismo qual Isaac Newton propôs, uma grande máquina, e muitos outros, não só Isaac Newton. Descartes propôs essa divisão entre o pensar, entre a realidade física e a espiritual. Mas Isaac Newton, no seu clássico Principia, em 1687, deixou isso muito mais estabelecido. Separar a ciência, que estudaria apenas os fenômenos naturais, do mundo espiritual, que ficaria em cargo da religião, e por isso os cientistas poderiam, trabalhar à vontade, sem a perseguição de autoridades eclesiásticas. E Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727, mas foi em 1687 que ele publicou o seu Princípio, e até hoje, o Principia. Até hoje, muita gente vive em função dessa ideia de que matéria está ascendida completamente de espírito ou de mente. E há muito tempo a física quântica chama atenção para o que eu falei no início da nossa preleção. Um campo subjacente de informação. Um campo de inteligência, de consciência. Vários autores vieram a público, grandes autores da própria física vieram a falar sobre isso. Werner Karl Heisenberg, Sir Arthur Eddington, James Jean, Sir James Jean, David Bohm, Fritjof Capra. Tantos autores têm trazido suas... Eu estou citando alguns apenas. No correr dos decênios, desde que surgiu a física de subpartículas, em suas expressões comprovadas em experimentos laboratoriais,
vamos cada vez mais nos aproximar de um universo que é mais entendido como um oceano de consciência, ou um grande contexto mental, um pano de fundo de espiritualidade, em que a materialidade está como que boiando, flutuando. Quando teóricos da física quântica afirmam, e não são tão ousados como os teóricos da física, da teoria das supercordas, vamos falar apenas da física quântica, que está bem mais comprovada e é considerada incontestável há quase um século, que não existem objetos, existem processos, que o futuro pode causar o passado, que uma consciência observadora observa, interfere e modifica uma realidade observada no nível mais material e objetivo que deveria existir de observação científica. Como vamos considerar que fenômenos complexos como os psicológicos, os sociais, os culturais, os políticos, os de enfrentamento de etnias, seriam mais simples, ou deveriam ser simplificados, ou deveriam ser eliminados simplesmente? Querendo dizer, etnias ou grupos, ou pessoas ou minorias consideradas inferiores por uma elite que estabeleça o que seja certo, arbitrariamente, de acordo com sua agenda, com seus planos, com seus interesses de grupo? Por quanto tempo perpetuaremos essa barbárie? Por quanto tempo continuaremos oprimindo minorias? Todos nós somos componentes de minorias. Apenas algumas pessoas são integrantes de grupos minoritários mais perseguidos. Mas em algum momento, todas e todos seremos participantes de um grupo minoritário, nem que seja o preconceito por estarmos avançando em idade física. Aí vem a gerontofobia. A pessoa será discriminada por apenas ser avançada em anos, ainda que tenha muita proficiência intelectual, psicológica, moral, mas ela passa a ser vista como um cidadão ou uma cidadã de segunda categoria apenas porque está na terceira idade. E isso é indiscutivelmente presente em nossas sociedades na Terra inteira. Precisamos abrir nossos corações e nossas consciências para superar esse atraso em que estamos cristalizados e sairmos desse fosso fundo de material putrefacto, podre, em que nos permitimos resvalar. Nós temos que sair e transformar o material apodrecido em humus, em material fértil para a gleba, para o solo de nossas almas, como indivíduos e como civilização. Nós temos que transformar o que seria excremento, as excrescências, em fertilizantes. Nós temos que suspender a ideia de eliminar, alijar, excluir. Temos que fazer o contrário, incluir, educar, educere, do latim, eduzir, trazer de dentro, educação. Fazer com que as pessoas, como na maiêutica socrática, por meio de provocação de perguntas, trazermos de dentro do indivíduo a sua própria capacidade, o educando, o aluno, a aluna, o discípulo, a discípula, trazer de dentro da pessoa seu próprio senso crítico, sua própria capacidade criativa, sua própria dignidade humana. Na educação, na dignificação do ser humano, no respeito à diferença, na confraternização de povos, etnias, idiomas diferentes, culturas diferentes. Como as Nações Unidas muito bem constituem a ONU, representa um modelo magnífico de uma civilização que está por vir. Com todas as dificuldades e deficiências que sofre vão sendo superadas com o tempo. Assim como o experimento dos Estados Unidos, com tantos povos vivendo num só lugar. Sou partidário da opinião de Barack Obama de que nos Estados Unidos há uma experimentação de convívio, de pluralidade, de diversidade,
que a Terra precisa está preparada para vivenciar como uma só comunidade, a tal da aldeia global de Marshall McLuhan que citei há pouco. Ou nós aprendemos a conviver uns com os outros, umas com as outras, ou nós não sobreviveremos a alguns poucos decênios. A urgência das questões ecológicas, a urgência das questões econômicas, a urgência da pandemia, que se transforma num pandemônio em vários sentidos, e que parece se perpetuar ou querer se perpetuar, e as novas variantes surgem porque nós não assimilamos os propósitos, as finalidades de transformação, de educação, de evolução, que esses seres que nos gerenciam os destinos têm em vista ao atravessarmos essas crises. O ideograma, isso é muito citado, o ideograma em mandarim para crise, soma 2 outros ideogramas que significam, cada um deles, perigo e oportunidade. É uma das falas recorrentes em uma certa disciplina do conhecimento que nós transformemos a crise no estímulo a um salto de consciência. O salto quântico, nossa instituição utiliza esse conceito da física quântica porque nos diz que nós podemos fazer um salto de consciência, um salto de paradigma, de modelo representativo da realidade, se quisermos realmente, se estivermos dispostos a fazer isso com empenho, de forma honesta, profunda, e não apenas politicamente, e não apenas de maneira social, polida, corte, de simulações de cortes. Não, temos que fazer isso em profundidade. E temos que implantar mudanças de maneira profunda, eficaz e duradoura. Essa maneira de aplicar tem que ter todas essas facetas, ou não vamos sobreviver como civilização, nem como espécie sobre este rincãozinho minúsculo, esse pó de areia cósmica que é o nosso grãozinho de poeira, que é o nosso planeta. É inadiável esse processo de mudança. É inadiável, mas estamos otimistas, porque iniciativas, a própria CSW, em sua 65ª edição, essa fermentação de ideias, de grupos, de indivíduos, de comunidades, de organizações não governamentais, de pessoas com visões espirituais e religiosas diferentes, ou sem visão religiosa, ou com a visão espiritual lato sensu, buscar um propósito construtivo em todos os eventos. Somente quando nos entendermos como uma unidade que integra uma diversidade, nós poderemos não só prosperar em direção a uma sociedade mais feliz, mas sobreviver, como falamos há pouco, como espécie e como civilização. Há ajustes que são impostergáveis, mas que também podem ser feitos, ou a divina providência na nossa visão deísta, ou a divina providência não nos teria entregue essa situação, não nos teria colocado nas mãos, não nos teria entregado nas mãos esse desafio. O desafio nos chega na medida da nossa capacidade de processamento e de resolução, enfrentamento e transposição de obstáculos, transmutação de algo destrutivo e negativo originalmente em algo que, elaborado, vai se fazer construtivo, positivo, estimulante, revitalizante, espiritualizante, para que nós sejamos mais seres humanos, para que nós sejamos mais, portanto, fraternos com quem é diferente de nós, para que nós possamos dizer: não somos as últimas gerações de seres humanos sobre a Terra, somos as primeiras de
muitas gerações de milênios de humanidade pela frente apenas nesse planeta. Cabe à nossa geração. Dificilmente uma geração sofreu tantas crises tão perigosas e potencialmente letais para toda a espécie humana. Há uma possibilidade de genocídio por vários caminhos. Há um potencial genocida nas crises que passamos, como nunca dessa forma aconteceu na história da humanidade. Somos a geração com o poder de salvar a espécie humana ou nos permitir derrapar na direção do precipício da autoextinção. Cabe-nos escolher o que fazer. Como indivíduos e como comunidades, como nações, como grupos linguísticos, como o planeta inteiro. Não adianta esperarmos que governantes façam. Não é prático aguardarmos que grandes líderes, influenciadores digitais, ou grandes intelectuais ou artistas populares, ou grandes bilionários ou corporações venham fazer o que todas e todos nós podemos fazer. Ao criar uma massa crítica, como diversos autores falam sobre as massas críticas de mudança de consciência, temos agora uma onda claramente de origem feminina que nos traz o nosso melhor de feminilidade em homens e mulheres, héteros, bissexuais, assexuados, aqueles que vivem a sexualidade, as pessoas que são cisgênero ou as pessoas que vivem a transgeneridade. Nós precisamos viver o contato com o nosso eixo de consciência, o movimento mindfulness, o movimento de yoga, que está se expandindo. Todas as maneiras de meditação, de oração, de contato com a nossa área mais profunda de sensibilidade, o campo da voz de nossa consciência, da divindade, espiritualidade, como você queira denominar. Não importa a nomenclatura, importa a realidade que vivamos. Nos empenhemos a transformar, nos empenhemos a efetivar no nosso dia a dia. Não aguardemos que outras pessoas façam por nós o que devemos fazer. Agreguemo-nos, formemos comunidades, interajamos com outras comunidades, cooperemos uns com os outros, umas com as outras, porque ou isso, ou a destruição de nossa espécie, não só da civilização, da nossa espécie. Somos observados, na nossa opinião, por forças superiores, por civilizações superiores e seres superiores. Mas para quem acredita nisso ou não, a observação, a constatação de que nós estamos sofrendo um perigo de destruição em massa. Segundo diversos cientistas, a 6ª grande extinção em massa de vida na Terra está se aproximando, e essa, a primeira, provocada por seres humanos. Ou nós tomamos providências efetivas e rápidas, ou nós vamos provocar a tal grande 6ª extinção em massa da vida na Terra, começando pela nossa forma de vida, a forma humana. Isso é inequívoco. Não importando que se a pessoa creia ou não em Deus, em espiritualidade ou não, seja daquela ou outra nacionalidade, etnia ou grupo linguístico, não importa. Estamos todos abraçados na direção do abismo ou estamos juntos de mãos dadas, caminhando na direção, se não do paraíso, de um oásis de convivência, coexistência, se não dá para conviver, pelo menos coexistir, criarmos parâmetros mínimos de convívio fraterno, civilizado, sermos de fato pessoas ditas desenvolvidas, educadas, maduras psicologicamente, inteligentes, racionais de fato. Um dos amigos espirituais, fora da matéria densa, recentemente nos disse que a ideia de que nós, seres humanos, seríamos seres animais racionais é apenas uma teoria científica, não necessariamente seria um fato. Que nós provemos a nós mesmos, a nós próprias, que somos de fato racionais. Não razão no sentido da lógica matemática, que é transformada em uma busca de benefício próprio, um utilitarismo
superficial, pérfido, mesquinho, diabólico. As bolhas financeiras podem estourar a qualquer momento. As bolhas das bolsas de valores. E de tudo que é considerado importante e não tem uma base na realidade. Há tanta pseudo-realidade sustentada em pressuposições inconsistentes, que a qualquer momento, como a explosão das bolsas de valores, podem nos levar na direção, de novo, do precipício. Que nos conscientizemos, mas começando do núcleo de nós próprios, de nós mesmas. Faça sua prática de oração todos os dias. Oração ou meditação, pesquise a respeito do assunto. Não menospreze o assunto de espiritualidade. Ao seu modo. Até os materialistas que estão exercitando como uma prática disciplinar, todos os dias de fato, com essa periodicidade diária, a meditação apenas pelos efeitos terapêuticos dessa prática. Se você crê na divindade e nos parece um truísmo, um axioma, uma verdade autoevidente, tem que haver inteligência suprema acima de tudo, esse ser absoluto que está acima do espaço-tempo. De onde surgiriam todos os universos paralelos, senão de uma inteligência acima da nossa concepção? Ou vamos acreditar que nossa ciência de poucos séculos vai compreender e tem que estabelecer como o universo funciona, de onde surgiu, para onde vai? O ateísmo não é novidade, existe desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, entre os grupos de hebreus, os saduceus, por exemplo, não acreditavam em vida após a morte. Não é novidade. Não se trata de um despertar de pessoas mais instruídas da ciência de hoje. Isso sempre existiu. Trata-se muito mais de uma questão de perfil de personalidade do que de instrução. Falei recentemente numa palestra que pessoalmente conversei com muitas pessoas, analfabetas ou semi-analfabetas, que categoricamente diziam que era uma tolice acreditar em vida após a morte, que nós morríamos como um bicho que morre e vai para debaixo da terra, nesses termos. E vi gênios da ciência afirmarem com muita clareza como tudo basicamente é uma mente. Citei recentemente Max Planck, o criador, o pai da física quântica, que disse, Max Planck viveu entre 1858, por favor, pesquisem, por gentileza, em 1947, esse slide deve estar pronto, porque eu usei recentemente, então deve ser fácil pesquisar. Vejam o que ele disse em palavras aproximadas, que é evidente que toda matéria é condicionada por forças, mesmo porque a matéria é força ou energia condensada. E é muito claro que existe uma mente consciente e inteligente que gerencia essas forças. E ele disse mente com inicial maiúscula. E ele comentou então, finalizando essa sentença, que essa mente era a matriz de toda a nossa realidade material. Então, muito antes de surgir o filme Matrix de 99, Max Planck lá atrás estava falando sobre esse assunto. Não precisamos mais mostrar. Está pronto esse slide? É fácil colocar? Se nós vamos finalizar, Max Einstein, sim, também tem Einstein, 1879, 1955, eu tinha citado, vocês não... Isaac Newton, 1643, 1727, só para checar as datas, né, acho importante. E não precisa mais, quem quiser pesquisar em casa, é fácil, né, no celular, rapidamente, Max Planck. Então, trata-se de uma questão de opinião, de ponto de vista, e não de, já que eu sou mais instruído, mais informado, ou tenho uma abordagem científica, necessariamente sou ateu, ateia. Isso é injusto, isso é incorreto, isso não é lógico, isso é psicológico. Mais uma vez, isso também é uma crendice. Materialismo é um partido de crença, como qualquer outro. Há cientistas e pessoas muito inteligentes que creem em Deus e outras que não creem. Porque na verdade não é bem crer, é perceber, sentir. E nós temos áreas de inteligência e áreas de ausência de inteligência. Áreas de sensibilidade e áreas de ausência de sensibilidade. E às vezes confundimos um pouco as coisas. Por exemplo, podemos ficar contra o dogmatismo e a opressão das religiões convencionais. Podemos ser contra o obscurantismo, mas isso acontece nas disciplinas acadêmicas, no meio das academias. Nas disciplinas de conhecimento existem aqueles que são fanáticos. O fanatismo não é algo exclusivo da religião. Existe fanatismo na política, temos dúvidas sobre isso.
e existe fanatismo na ciência. Há dúvidas sobre isso? Quando, por exemplo, alguém que é especialista numa área de conhecimento resolve falar sobre Deus e espiritualidade, nunca estudou o assunto por uma forma científica, existem disciplinas de conhecimento que trabalham os assuntos espirituais, religiosos, paranormais, mediúnicos. Por que um PhD numa certa disciplina de ciência exata, digamos, um PhD em física, não fala sobre medicina, nenhum PhD em medicina fala sobre física, ou não contesta o que o PhD de física fala, nenhum PhD de física sobre o que um PhD de medicina fala? E por que tantos querem falar sobre o assunto de espiritualidade sem estudarem a fundo o assunto, sem conhecerem? Isso é leviandade, isso é pretensão, isso é quase fraudulento. Trata-se de uma opinião pessoal e nós respeitamos. Uma das pessoas mais queridas ao meu coração, meu avô materno, era ateu. E era uma pessoa boa, de bom coração. Era uma opinião. Era uma inclinação de personalidade. O cientificismo, a visão materialista até que surgiu lá com Isaac Newton, com René Descartes, o francês que apresentou 50 anos o Principia, o discurso do método, em 1637. René Descartes veio entre 1596 e 1650. René Descartes, no discurso do método, já propôs, mesmo dividindo o mundo material do mundo espiritual, como Isaac Newton daria uma base matemática a isso, mas ele, permitam aqueles que me ouviram falar recentemente, me assombrou quando li isso pela primeira vez na adolescência, quando ele disse que nós podíamos evidenciar a essência de Deus apenas por uma esfera. A esfera, como ente matemático perfeito, indica que existe a perfeição. Se existe um ente matemático perfeito e existe uma qualificação perfeição, essa perfeição é uma forma de nominarmos de maneira diferente o Criador ou a Criadora, Deus. Deus seria a perfeição. O pessoal da física quântica apenas está falando sobre esse mar de consciência subjacente. Estamos todos imersos num oceano de interdependência, de entrelaçamento. A nossa pele não nos separa da realidade externa. Não existe o que é interno e externo. A rigor, para a física quântica, não. Basta utilizarmos microscópios de superpotência e nós veremos que estamos todos integrados. Paradoxalmente, nossa individualidade existe. Temos uma ideia de eu, embora isso possa ser considerado um complexo, uma síndrome, como Jung chamou do complexo do eu, ser algo muito difícil de ser superado. Mas o eu, como complexo de eu, como ego, é uma coisa. Outra experiência é um centro de consciência que enxerga as dificuldades do ego, dos seus aspectos sombrios, dos seus aspectos animalescos, porque estamos em corpo humano, os seus aspectos diabólicos, quando optamos por caminhos de destrutividade para nós mesmos e para nossos irmãos e irmãs e humanidade. Precisamos sobrepairar acima desse nível rasteiro, mesquinho e diabólico que nos põe à beira desse tal precipício da autoextinção e da extinção genocida da nossa espécie inteira e de outras espécies junto conosco, quase toda a biosfera do nosso planeta. E é indispensável nessa busca de recuperar o poder da feminilidade, porque nem acredito que precise haver algo que seja criado hoje, mas algo que seja revelado. Já existe, tirar o véu, desvelar, já existe esse poder. Mulheres e meninas precisam representar e representam a nossa linha de sobrevivência e de desenvolvimento futuro após a nossa sobrevivência e transcendência. Se nós não vivermos hoje o respeito ao presente, nós não teremos um futuro. Se não entendermos que no presente já temos o futuro em semente, numa visão bem pragmática, empírica, terra a terra, se não respeitarmos a sobrevivência de nossos netos e netas, ou talvez nossos filhos e filhas, os problemas climáticos nos clamam desesperadamente por uma tomada de decisão realmente definitiva e profunda
tem que ser duradoura. Tem que ser profunda no sentido de alcançar todos os departamentos da existência humana da civilização na Terra. Ou fazemos isso, ou não sobreviveremos, perdoem repetir. É hora de nos unirmos, não importando divisões de religião, fronteiras que não existem. Quando nós vemos a Terra de cima, as fronteiras entre países, entre idiomas, entre culturas, entre etnias, temos que ver que somos um só. E como profetizou o nosso Senhor Jesus do alto da cruz, Jesus é visto como Messias no cristianismo, é visto como Messias para o Islã também. Jesus foi considerado nascido de uma mulher virgem também pelos muçulmanos. Jesus no alto da cruz disse Pai, talvez dissesse hoje Mãe, também, ou Mãe e Pai, que todos sejam um. Ele não estava só profetizando, ele estava pedindo a Deus, ele profetizava, ele dava uma regra, sugeria um caminho de solução, mas ele deixou bem claro como seria esse caminho de solução. Pai, Pai, por que me abandonaste? Volta-se então aos seus pés para o seu discípulo João Evangelista, que está ao lado, em uma das versões evangélicas, de sua mãe, Maria Cristo, e diz: Filho, eis aí tua mãe. Preparem um slide, por favor, de Maria. Maria de Nazaré. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Dizendo: Pai, por que me abandonaste? O patriarcado não é a solução. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A saída é o matriarcado. 50 dias, por isso a palavra Pentecostes vem de 50. A origem etimológica da palavra. 50 dias depois, com Maria entre os apóstolos, o Espírito Santo de Deus, não importando como entendamos, desce sobre todos, eles fazem, realizando prodígios semelhantes. Saem daquele momento no cenáculo, realizando prodígios semelhantes aos que Jesus havia realizado meses antes, algumas semanas antes, 50 dias, Pentecostes. Maria Cristo, que nós entendemos como alma crística, porque se Deus não tem gênero, e não deve ser chamado de ele apenas, mas de ela também, senão estamos depreciando a feminilidade no nível humano e no nível animal, na Terra. Por que também não pode haver um ser crístico? A proposta da nossa organização Movimento, das mais importantes, é Maria, a mãe de Jesus, também era uma alma em nível crístico de evolução, ou nível búdico de evolução. Por isso, quando há as bodas de Caná, no final da sua vida pública, Jesus lega a humanidade às mãos de Maria, a mãe espiritual, a mãe celeste. Mas o início da sua vida pública também foi com Maria. Acabou o vinho, uma festa de casamento, as bodas de Caná. E Maria se aproxima de Jesus, eles não têm mais vinho. Isso é facilmente pesquisável nos evangelhos de João, no capítulo 2. É o início do capítulo 2 do evangelho de João. Eles não têm mais vinho. E Jesus, como se não soubesse do que se tratasse, diz: mulher, o que temos com isso? Mas ele vai e faz. Ela diz em João 2:5, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela, como mulher na época, não poderia falar nada. Só podia dizer: façam o que ele disser. Enquanto ele publicamente contestou o que nós temos a ver com, o que nós temos com isso, atendeu-a. E transforma a água em vinho, não importando o que tenha de fato acontecido, interessa agora principalmente o simbolismo. É a maternidade compassiva, acima da moralidade rasteira convencional. O que temos com isso? São bêbados, estão na festa, houve excesso, acabou o vinho. Não nos interessa isso aí. Mas tanto ele, na verdade, concordava, mas estava transmitindo uma mensagem didática para os seus 3 primeiros discípulos, porque apenas 3 existiam com ele na época, transmitiu uma mensagem para eles, que estavam ali com ele, foi e atendeu. É hora de transformar a água da sobrevivência em vinho da transcendência.
A água da mera sobrevivência em vinho da elação, da alegria, do júbilo. Por exemplo, nessa imagem de Maria de Nazaré que nós expusemos, vocês podem mostrar, por favor, novamente, ela está grávida e ela está com cajado, porque ela vai na direção da casa de Isabel. A imagem completa nesse quadro não aparece, mas ela está grávida. Ela está indo, como é relatado nos evangelhos, ela está indo à casa, ela está em viagem na direção da casa de sua prima Isabel, que também está grávida. Ela com 3, a outra com 6. Ela mesmo grávida faz uma jornada a pé, não importando se historicamente isso aconteceu ou se isso é mitológico, o que importa é a mensagem. Grávida, ela se põe a viajar sozinha, a pé, para servir uma prima que era mais velha, servir em atividades domésticas. Foi para ser uma serva em atividades domésticas. Ela, a mãe do que seria o Messias, para muitas e muitos de nós, demonstrou sua grandeza se colocando a serviço. Quando Jesus, na última ceia com seus apóstolos, eu sei que estamos no limite do nosso tempo, quando Jesus, com seus apóstolos, na última ceia, desveste-se de sua roupa. Agora temos a imagem completa e vocês observem que aparece o ventre um pouco mais volumoso, característica da gravidez, com o pudor do braço que cobre o peito, com cajado para apoiar seu caminhar vacilante de uma mulher grávida. Jesus desveste-se sua roupa, dizem os evangelhos. A nudez de Jesus, isso a gente não para pensar, no dia dos apóstolos, na Santa Ceia. Queria dizer, desvestindo-se de todo o papel social. Cinge-se na cintura com uma espécie de toalha característica dos servos e de escravos, e vai lavar os pés dos apóstolos. E diz, quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, numa nova civilização, seja aquele que serve, ou aquela que serve a todos e a todas. Amigas, amigos, isso não é ser bonzinho ou boazinha. Não é para ganhar o reino de Deus depois da morte, é para sobrevivermos hoje. Nosso Senhor Jesus não foi só um fundador de religião, foi um grande entendedor do ser humano. Ele estava falando como funcionamos, como indivíduos e comunidades. Quem tem poder para uma função, uma responsabilidade e um serviço à comunidade. A nossa inteligência, nossos talentos internos, nossos recursos externos devem estar a serviço do próximo, das comunidades que somos partícipes, assim como a mãe, de novo a ideia da mulher e da mãe, com todo o seu poder de ser adulto, com um bebê completamente dependente dela, ou uma bebê completamente dependente dela, tem poder de gerar leite, de cuidar da criança durante o sono, de limpá-la ou limpá-lo. Ela tem poder para servir. Isso não é algo moralmente bonito, isso é existencialmente urgente. É existencialmente necessário. Nós não vamos existir se nós não entendermos que poder significa delegação de responsabilidade, incumbência de serviço, obrigação de dar de si para o próximo, para a sociedade de que somos partícipes. Enquanto ficarmos nesse império do patriarcado de eu tenho poder para oprimir, manipular, usar pessoas, agrupamentos, o que seja, a meu bel prazer, ou das pessoas que fazem parte do meu grupo, enquanto continuarmos com essa mentalidade oculta, ou essa agenda escondida, e por fora dizendo outra coisa, nós não vamos sobreviver como espécie. É hora de darmos um salto de consciência. E se não fizermos isso, pior para nós. Vamos todos juntos para o abismo. Como disse nosso Senhor Jesus, cegos condutores de cegos, ou cegas condutoras de cegas, cairão todas e todos no abismo. Invoco a divina providência, não importa se você crê ou não em Deus ou a sua religião, a divina providência. Aqui temos a imagem completa. Maria trafegando com um cajado, apoiando-se, grávida, e
A gravidez está até exagerada, ela teria 3 meses, mas aí isso é uma gravidez avançada. Bonito que ela não está só grávida de Jesus, metafórica, simbolicamente, a maternidade divina está grávida de uma nova civilização. Ou nós entendemos essa grande crise como oportunidade de darmos um salto de consciência e de organização em nossas comunidades e de nós como indivíduos internamente? Porque se nós não nos modificarmos internamente, não vamos extrojetar, projetar, botar para fora de nós algo que seja coerente a essa mudança. Se nós não nos modificarmos internamente, nunca poderemos fazer o que viemos fazer. Nos salvar. Salvar a Terra é uma meta, uma missão para todas e todos nós, indivíduos e coletividades. Não é uma ideia megalomaníaca. É uma obrigação moral e existencial de cada uma e cada um, de todas e todos nós. Que Maria, grávida de todas e todos nós, que a deusa mãe, assim como a natureza, existe a mãe terra, a mãe natureza. Ou como disse o Espírito Eugênio Spaz, eu vou encerrar com isso, o universo é o útero da deusa mãe. Para imaginar que seja só um universo, uma bolha espaço-temporal, esquecendo a tese dos universos paralelos, só para simplificar. Que esse universo, que é uma bolha espaço-temporal, é o útero da deusa mãe e o líquido amniótico em que estamos imersos é a infinita bondade desse ser. Mas nós temos que escolher a boa parte, como disse nosso Senhor Jesus, que não nos será tirada. Nosso livre-arbítrio não será violado. Escolhamos o melhor. Façamos o nosso melhor, persistente, sistematicamente, individual e coletivamente, com todo o nosso vigor da alma, nossas crenças, nossos potenciais internos e externos, em grupo, sozinhos e sozinhas, de todos os modos, por todos os meios, a fim de nos salvarmos, individual e coletivamente. Assim seja. Que Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês, a todas e todos nós. Que a humanidade se salve, escolha se salvar, essa humanidade, desse pequeno orbe, esse pequeno planeta. Que nós nos escolhamos para o melhor, para que o pior, o mal, não nos escolha e nos trague na direção do abismo. Assim seja.